Tem aquela história que se Ford fosse ouvir o que as pessoas queriam, ele teria feito cavalos mais rápidos, não carros, né? Então, precisa ter um pouco desse filtro. Mas tem que estar de olho o que as pessoas estão buscando. Bem-vindos a mais um DNA Digital. Mas hoje eu vou trocar de papel com ele. Eu sou o Alan Campos e hoje eu vou estar de host aqui do DNA Digital, entrevistando a nossa gestora, Tati Angelino. Então, começar com uma apresentação. Já Tati, tô na pressão. Já tá na pressão, então vamos relaxar primeiro. A Tati, que já tem uma carreira bem diferente, né? Chegou aqui no digital, ela começou empreendendo, depois fez formada em moda, MBA internacional. Ai, meu Deus. Empreendedora, criou sua marca própria e hoje ela está como gestora aqui dentro da IC. Então tem muita história, muita coisa para contar pra gente. E eu vou estar entrevistando a Tati. Então seja bem-vinda ao seu podcast. Não tô gostando de trocar de papel, agora eu tô começando a ficar nervosa. Não, mas vamos começar então, vamos pro caminho seguro, onde você já conhece a sua história. Falar de si mesmo é muito mais difícil. É mais difícil? Por quê? Porque eu acho que traz uma reflexão muito mais profunda daquilo que a gente viveu. E não é só o fato, não é só o que eu fiz, etc. Mas a ideia também do podcast é trazer o que a gente aprendeu com aquilo. Então traz um pouco desse peso de, ser a gente ali. Responsabilidade. A responsa de poder trazer um conteúdo de qualidade, né? Trazer algo que realmente acrescente para a vida das pessoas. Então, vai lá, Alan, vai. Vou começar. Eu queria entender um pouco mais. Hoje você... Pensando como é que você chegou até aqui, talvez você já tenha uma ideia da sua trajetória, né? Mas onde que você diria que começou? Acho que é legal falar um pouco de infância, depois da sua maturidade e até chegar aqui. Então, na sua infância, assim, o que você diria que algo que te chamou atenção, que te ajudou a formar a sua personalidade e a maneira como você trabalha, como você pensa, como você age hoje? Eu já tentei várias vezes achar essa resposta, tipo assim, foi nesse dia, e naquele dia tudo mudou. Não, eu acho que isso não existe exatamente, talvez na minha história isso também não tenha, porque eu acho que isso é uma criação muito mais longa, sabe? Eu fui aquela criança que se eu falasse pra minha mãe assim, eu quero cortar o cabelo da boneca, eu quero passar gel, eu quero fazer isso, meus pais não iam, tipo, não pode, essa é a normativa, tu não pode fazer isso e tal e tal. Então isso já foi criando uma personalidade de testar as coisas e poder ver se funcionam ou não. Eu acho que, claro, o marco que a gente tem na minha trajetória de o começo mesmo de uma carreira seria que quando eu tinha 12 anos eu comecei a vender panos de prato. Então lá no colégio teve uma aula, a gente aprendeu a fazer paninho de prato e tal, achei bonitinho. E aí quando tu pergunta pra tua mãe, mãe, é bonita, e é tudo lindo, é tudo maravilhoso, né? Aí eu falei, minha mãe achou bonito, tem gente que acha bonito, então vamos vender. Né? Então, trouxe esse ponto de poder começar, poder testar, ter a primeira empresinha ali, Teve né? um incentivo já. E aí, poder começar do zero, sabe? Todas as vezes começar do zero, eu acho que traz muito desse ponto da construção. Tipo, minha mãe não foi lá e comprou tudo, eu não tinha uma situação ruim, nada assim, tive uma infância boa, mas ela não foi lá e comprou tudo que eu queria e aí, agora você só faz. Não, tipo, tu vai ganhar um pouquinho aqui, e aí tu vende, aí o dinheiro volta, e aí tu compra mais, e aí tu vende. E foi essa sistemática de aprender também como o dinheiro funciona e o que as pessoas querem. Uhum. Não adianta a gente vender o que as pessoas não querem, né? Então, já foi o primeiro gostinho ali do que tava por vir, eu acho. Foi testando, foi sentindo. Você sabe que a minha primeira experiência, assim, de empreendimento também foi com uns 14 anos, ali, um pouquinho mais velho. Eu comecei a fazer o dog walker. Eu saí na vizinhança distribuindo uns cartõezinhos também. E aí era isso, passear com os cachorros, né? Eu escolhia os cachorros, eu dava uma olhada, se a casa tinha um cachorro muito bravo, já passava, né? Ia lá com um labrador, uma coisa assim. Mas foi uma experiência legal, né? Que a gente começa a ter essa experiência com o dinheiro, né? Você não quer só pedir pros seus pais, você quer ter um pouquinho de independência. Sim. E eu acho algo bem legal, assim. Que também, assim, quando a gente vê, sei lá, filme americano, eles têm lá os trabalhos do verão, esses trabalhos de férias, que não é o tipo de coisa que a gente tem aqui, né? Então, já tem um incentivo maior também ao empreendedorismo, talvez, ao ganho do dinheiro, que aqui a gente não tinha. Então, muitos dos pais também iam falar, tipo, não vai passear com o cachorro pode te morder, ou tipo, não. Se você for pensar do ponto de vista ali, se você perde o cachorro, qualquer coisa, né, a gente pensando já poda, praticamente, né? Realmente não poda. faça isso. Não faça isso, exatamente. Os pais querem criar um ambiente seguro, mas eu acho que todas as crianças que têm um pouco dessa veia do empreendedorismo,
elas não querem segurança, né? Eu venho de uma família de funcionários públicos, então é um ambiente seguro, por assim dizer, né? Nunca vai ficar rico, mas também não vai ficar pobre, assim. Então, ter essa mudança também eu acho que é difícil, sabe? Ter os pais que te deixam livre pra testar, pra quebrar a cara, pra aprender. Porque também se tu não erra, tu não descobre nada, né? Tu não evolui, vai muito por aquilo dali. E eu acho que um dos medos, talvez, que eu tinha na infância... E a gente escuta muito isso, quando a pessoa chega lá, tipo, tá quase morrendo. Qual é o teu arrependimento? Não ter seguido meus sonhos, não ter feito o que eu queria, não ter ido atrás. É mais sobre não ter feito, né, do que sobre ter feito. Tipo, eu tive uma vida boa, mas isso eu não fiz, isso eu não pude ter, eu queria ter, né? Não ter, mas, tipo, ter feito, ter agregado pro mundo, etc. Então, eu acho que essa parte da infância também, ela é muito rica nesse sentido de dar liberdade para a mente. Então, deixar as crianças... É um incentivo a tomar riscos, né? E uma coisa interessante que a gente já conversou algumas vezes é sobre as gerações, né? Então, uma geração, ela sempre vai tentar proporcionar para a próxima geração algo que ela não teve. Então, essa geração de baby boomers, ou a X até, era muito mais engessado. Você tinha que fazer, você tinha que seguir uma carreira até o final. E eles valorizam que as próximas gerações pudessem ter um maior poder de escolha. Você pode estudar, não gostei dessa minha faculdade, você pode começar a fazer outra. E hoje essa nova geração ainda vem com um poder de escolha muito maior, né? Muito maior. Que pode até virar um problema, mas acaba sendo algo... Não te engessa mais, né? Você pode... Você tem uma capilaridade a seguir. Não, e quer ver uma coisa? É estranho, né? Mas, tipo, a fase da minha mãe tinha que fazer tudo. Era aquela família católica, etc. Então, a minha mãe tinha que ir pra catequese. Ela era obrigada, ela não podia faltar. Ela tinha que fazer aquelas coisas. Então, a minha mãe também foi quebrando essas coisas. Quando chegou lá, quer fazer? Não quer? Eu acho que eu não quero. Tá, então quando tu quiser, tu se vira. Sabe? Eu te dei a chance e tu também tá escolhendo. Claro que o papel do pai na educação, mas também a responsabilidade da criança de fazer aquilo, sabe? Tu tomou essa decisão. Talvez depois isso vai passar e tu vai ter que voltar aqui. Mas tu tá ciente disso. Senão os pais, eles vão tomando decisões. E a expectativa que eles tinham pra tua vida e etc. E tu vai indo pra chegar lá no final e dizer... E o que eu fiz? A vontade dos outros. Se você trabalha isso desde cedo, acaba tendo decisões mais conscientes, né? E a responsabilidade, né? A responsabilidade é tua. É verdade. Bom, então com 12 anos começou ali com seus planos, né? E depois o que você lista, assim, que foi um próximo passo que te trouxe até aqui um pouco mais perto? Eita. Eu acho que foi expandida e assim a empresa, eu sempre busquei ter muito do vender o que as pessoas queriam. Então, às vezes eu pegava pedido sobre encomenda, tipo, tentava minimizar os riscos que eu tinha, né? A pessoa quer tal conjunto, ela me pagava adiantado, eu fazia, etc. Então, fiz várias coisas, fiz pano, fui entrando ali na parte do artesanato e tal. Isso eu segui. Então, depois, quando eu tive no segundo grau do colégio, o meu colégio recebeu uma mini empresa. Já fica a dica, conhece alguém, sabe o colégio que tem, se teu filho tá no colégio, ou se tu tá no colégio, faça. Eu acho que foi uma decisão muito importante. A oportunidade, né, de poder participar, de ter aceito, de estar lá, mudou bastante a minha visão também. Então, fica o ponto, o Alan já tá rindo, esperando aqui. Aproveita, eu também fiz mini empresa, achei muito legal. Então, cara, não dá, a gente... já começa a ter um gostinho um pouco mais organizado do que é uma empresa. Eles já te trazem essa visão. Tu tem que ir entendendo como funciona. Então, tem um mentor ali que te acompanha, dizendo o que deve e o que não deve. E aí, veio que na minha empresa eu abri outra empresa. Então, a minha mini empresa era sobre ecobags. E ali dentro eu abri a personalização de ecobags. Então, elas custavam R$5, eu comprava por 5 da minha empresa, refazia elas, personalizava, botava temas, etc. E vendia por 15, vendia por 20. Então... Empreendeu dentro da empresa. Né? Podia vender por 5? Podia, mas tinha um valor agregado, né, daquilo dali, então vendia mais caro. Então, foi a minha praticamente segunda empresa dentro da minha empresa, né? Tava todo mundo saindo feliz, né? A empresa tava vendendo, você tava vendendo, tá bom. Então, eu tava vendendo praticamente em dobro, né? Então, ganhava, né, dos dois lados e todo mundo saía vencendo ali. Foi a primeira pitada, praticamente, de uma coisa mais estruturada, principalmente porque eu quis concorrer, fui gerente de marketing lá na empresa, então cuidava dessa parte de vendas. Nunca fui muito fã da venda em si, mas era fã da parte de produto. De fazer aquilo que as pessoas querem. Às vezes tu vai apresentar uma ecobag simples, a pessoa vai achar sem graça. Mas ela tá disposta a pagar mais caro
para uma coisa melhor. Então, também tem que ter noção qual é o público que tá vendendo. E ali já deu mais esse gostinho de faça o que as pessoas querem. Não adianta fazer uma coisa que tu gosta. Faz o que tu gosta. Não abandona os teus sonhos. Mas faz o que alguém vai comprar, o que alguém se interessa, o que alguém acha bom. Aí vem da experimentação, né? Você ouvir, fazer. Às vezes você ouviu, entendeu uma mensagem, não era o que a pessoa queria, né? Então refaz, entender um pouco mais sobre... E lidar com pessoas, né? Acho que aí você começa a ter perceber como é que eu faço para as pessoas que trabalham comigo comprarem minha ideia, como é que eu faço para ouvir as pessoas que querem comprar, o que elas estão querendo me dizer, né? Você começa a ter esse feeling também de entender mais de pessoas, né? E entra um pouquinho naquilo também que tudo é venda. Né? Então, tu falar com as pessoas, tu tá vendendo uma ideia, tu tá vendendo um projeto, tu tá vendendo um produto, tu tá se vendendo. Então, tu precisa ter essa percepção também de ter os ouvidos abertos, de poder filtrar, claro, não dá de aceitar tudo, né? Tem aquela história que se Ford fosse ouvir o que as pessoas queriam, ele teria feito cavalos mais rápidos, não carros, né? Então, precisa ter um pouco desse filtro. Mas tem que estar de olho o que as pessoas estão buscando. Não adianta ter, por exemplo, uma liderança que, tipo, vamos pra lá. E aí tu não conseguiu vender essa ideia, tua equipe vai fazendo, aí tu vai achar um monte de erro, porque fez com má vontade, aquela coisa toda. Então, tipo, vamos pra lá. Como podemos ir? Né? Como que a gente faz? O que é o problema que vocês veem? Como é que a gente resolve? Como é que a gente vai indo e tal? E a customização saiu de uma vontade própria, de uma paixão de fazer coisas diferentes, de arte. Que vem um pouco disso e um pouco de, tipo, cara, no colégio as pessoas já compravam e já usavam. Então, tipo, ninguém quer ser igual, né? Tu é adolescente quer sempre ser mais divertido ali. Então, não lembro exatamente de onde veio o ponto, mas também talvez de alguém ter dito assim, achei meio sem graça, né? Então, não, pera, se é sem graça... Tá mais cor aqui. A gente pode mudar. Então, já juntei um pouco da empresa que eu tinha de paninho de prato, fazia, tipo, pet colagem, botava uns bonequinhos ali e aí ia melhorando, né? E aí, eu acho que foi a segunda oportunidade, a segunda empresa que eu tive na vida, assim. E o que você sentiu maior dificuldade? Porque na empresa você tinha que vender, primeiro você tinha que vender as ações, né? Então, o que é a ação? É a ideia do que você vai se propor a fazer, a vender como produto, serviço, para depois... Essas pessoas que compraram as ações, elas iam resgatar o dinheiro de volta que elas investiram. Então, podia ser com prejuízo, podia ser o mesmo valor ou até com lucro, né? E o que você sentiu mais dificuldade? Vender o produto ou vender a ideia, que seria vender a ação? É sempre mais difícil vender uma ideia. As pessoas acreditarem na tua visão de futuro. Não é só ação. A gente não tá vendendo ação, não é o papel. É acreditar naquilo. Então, tu vender a fé é muito mais difícil. Porque se tu pegar uma eco bag e botar na frente da pessoa, pegar qualquer produto, lança essa caneca aqui. Tu consegue ver que tem café dentro dela, tu consegue ver os benefícios palpáveis. Uma ideia é muito mais difícil. Porque a minha ideia vai isso, a minha ideia vai aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. Então, e a entrega, né? Então, a gente tem que separar também esses dois pontos entre, às vezes, fazer umas coisas maravilhosas e que ninguém compra. Então, a ideia em si, a ação, né? Não só o papel, era muito mais difícil de vender. Porque as pessoas tinham que acreditar que alguém ia comprar uma bolsa. Já começa por aí. Então, o fio é muito mais longo, né? E acreditar que a empresa ia dar certo. Então, por isso que hoje em dia, por exemplo, alguém vai investir numa empresa. É muito mais difícil. Comprar o produto é mais fácil, né? Então, toda essa coisa, a ação foi pior. E daí você acredita que essa parte te direcionou, então, para um futuro profissional? Que quando você começou a pensar em o que você ia estudar, o que você ia fazer da vida? Como é que foi essa parte dessa decisão? Parte da decisão, no fundo, acabou sendo fácil. Depois que tu entende umas coisas. Tu não vai se encaixar no padrão, né? Porque lá no colégio, depois da minha empresa, a gente teve orientação profissional. Várias pessoas foram lá no colégio falar sobre o que fizeram da vida. Aí aparece o quê? Advogado, quem fez administração, quem fez engenharia, aquele padrão, né? Quem fez concurso público e tal. Ninguém chega lá e diz que virou artista. Ninguém chegou lá e disse que foi pro marketing digital vender curso ou coisas do gênero. Até porque eu acho que isso nem existia direito na época que eu tava no colégio, lá em 2009. Ou era uma coisa muito pequena. Então, quando a gente olha hoje, parece que o caminho deu muito certo. Na época, parecia uma escolha muito óbvia, né? Mas antes teve o erro. Eu gostava muito de bichos, odiava sangue, essas coisas assim. Então, eu sabia que veterinária não ia dar. Aí eu pensei, perto disso tem biologia,
fizemos orientação profissional. E aí, uma vez eu conheci um biólogo. Ele estava há 2 anos estudando camarões. A única coisa que eu consegui pensar... Foi o suficiente. Puta merda, que coisa chata. Tipo, leva muito tempo. E aí o camarão dentro de uma bacia, coitada da vida dele que ele levava e tal. Não vai rolar. Vou achar outra coisa. E aí tinha aqueles testes lá de como a pessoa faz, o que ela gosta e tal. E deu uma carreira criativa. Pensando agora, parecia, né, muito óbvio. Então, eu já tinha pano de prato, eu já tinha customizado eco bag, eu já fazia várias coisas. E aí, uma das sugestões, faça moda. Óbvio, eu me dei muito bem na faculdade. Não gostava de desenhar, meu desenho era ridículo. Mas toda a parte criativa, estética ali que a gente tinha, como fazer as coisas, a parte de construir, era uma coisa que eu gostava muito. Você gostava de fazer. Gostava de fazer, gostava de botar a mão na massa, isso e aquilo. Então, isso parecia muito óbvio, né? E foi indo. Então, depois da faculdade, entrei na faculdade. Tu sai da faculdade, aquele lá, né? Um oceano de conhecimento. Profundidade de um dedo que não sabe porcaria nenhuma, tu não sabe a prática. O papel aceita tudo. Fiz um TCC também, tinha um plano ali de uma empresa, não sei o que. Ia falir. Com certeza aquilo lá ia falir. Esse do TCC é engraçado, o meu também era um plano de negócio. Do papel, os números estavam tudo bonitinho, né? Na teoria, né? Na prática, a teoria é diferente. Né? E o que você vai fazer? Em um mês eu vou ganhar R$1 milhão. Tipo assim, sabe? Então, traz muito isso. Na prática, a teoria é outra. Não vai funcionar como o papel. O papel aceita tudo, realmente. E várias vezes eu acho que eu já trouxe aqui, falo sobre esse livro. Ontem eu falei de novo aqui na empresa. Eu li o livro Bilionários. E eu nem sei se ainda existe, certo, esse livro. Mas ele falava sobre procurar pessoas que fizeram o que você quer fazer. E aí eu fiquei ali um tempo e tal, o que eu ia fazer, o que eu não ia. Fiz algumas aulas de costura e tal. E aí eu resolvi trabalhar. Fui atrás daquilo que o livro falava. E aí eu entrei no emprego. Não me pagava bem, que tinha um ambiente horrível. Mas que ele tinha uma coisa que eu buscava. Aprender como a pessoa fazia na prática aquilo que eu queria. Então, na época, minha ideia realmente era ter minha empresa. Então, eu aprendi como é que ele distribuía os tecidos, como é que ele cortava, como é que ele organizava, como é que ele... tudo. E aí, ali dentro, eu tive a oportunidade de comprar máquina usada, né? Vem aquilo que eu falei da infância. Minha mãe não foi lá e comprou tudo. Então, quando eu pensei em comprar e começar a minha empresa, não pensei em comprar a melhor máquina. Eu pensei em comprar aquela que meu salarinho dava. O que era o mínimo que você precisava para começar? Até porque se desse errado, né? Então, eu tenho aquele um pouco do medinho, assim. Então, comprei a máquina usada, peguei molde, peguei tudo. E fui ali até, fiquei 1 ano, eu acho, na empresa, até me demitir. Dizer, agora eu vou começar a minha empresa. Mas foi um aprendizado, então. Cara, de lavada. Sinceramente, se eu tivesse aberto minha empresa antes de ter trabalhado para alguém que tinha aquele conhecimento, que sabia o que fazer... E o que não fazer tinha também, né? Não. Também teve o lado negativo. Tem, tu aprende muito. Tipo assim, quando tu trabalhar pra alguém, tu vai aprender que o funcionário não quer sexta-feira ficar esperando até 7 da noite pra receber o salário dele. Ele não quer não ter um café, talvez. Não quer que tu grite com ele. Coisas óbvias do mundo, né? Mas tu precisa, às vezes, ter essa percepção e entender assim, ó, o que eu quero? Né? Aqui nesse trabalho, eu gostei disso, não gostei daquilo. O que eu quero na minha empresa que as pessoas sintam? Porque as pessoas podem muito esquecer o que tu fala, o que tu faz... Mas o sentimento vai ficar. Seja o sentimento bom ou o sentimento ruim. Tem uma frase que é legal, que é assim, as pessoas, elas esquecem o que você falou, elas esquecem o que você fez, às vezes, mas elas se lembram como elas se sentiram naquele momento, né? Como elas se sentiam naquele ambiente, né? E isso é legal, que você traz uma experiência que fica marcada. É uma experiência para todo mundo. Foi uma experiência de aprendizado muito grande, principalmente do que eu não queria, eu acho, né? Assim a minha empresa vai funcionar. Talvez não queria funcionário na época e tal. Minha empresa era dentro da minha casa mesmo. Montei uma sala ali e tal. Mas, tipo, eu sabia o que eu não tava buscando. Não queria alguém ruim, não queria alguém fazendo fofoca, não queria um funcionário trabalhando doente, porque senão ele não ia receber. Então, são situações que são horríveis e acontecem em muitas empresas, mas que só me permitiu quando eu aceitei a oportunidade de fazer uma coisa que talvez eu não precisasse,
né? Financeiramente, eu não precisava daquele emprego, mas era a oportunidade perfeita de aprendizado. Porque talvez se eu tivesse um emprego maravilhoso, sei lá, sabe, que me pagava bem, coisas do gênero, eu ia me envolver naquilo dali. E você não ia se arriscar. E eu não ia. Então, às vezes, ambientes ruins são muito bons. Porque eles vão te trazer assim, não quero isso pra mim, eu vou fazer melhor que isso, né? A gente sempre pode fazer melhor, então valeu muito da experiência pra abrir uma empresa, pra ver o que eu queria, o que eu não queria e etc, assim, seguir a vida, sabe? E aí começou com essa máquina, então, uma máquina, uns moldes, como é que foi? Cara, eu peguei uns moldes emprestados, comecei com uma máquina que eu tinha, assim, de casa, né? Essa que eu consegui. Já tinha feito o curso também de mais ou menos lingerie, a moça me emprestou os moldes. E o que eu fiz? Fiz os primeiros moldes, tudo que ela tinha me dado. Aí fiquei lá sofrendo até montar. Ela me ajudava às vezes no horário de intervalo. Eu almoçava bem rápido e fazia em casa de noite, né? E aí eu voltava pro trabalho, não tinha me demitido ainda antes, né? Eu tinha um plano primeiro. Porque eu sempre sou daquela de, tipo, ir planejando pra depois fazer. Não, tipo, vou largar tudo e agora vou começar do zero. Sei lá, não quero começar do zero mesmo, né? E aí, durante o intervalo, ela também me ajudava, consegui montar tudo. Fiz uns 10 modelos, comecei a vender tudo e alguns não saíam. Então, eu comecei da percepção, volta de novo, faça o que as pessoas querem, sabe? Não adianta fazer o que tu acha bonito. Então, eu comecei a reduzir todos os modelos da minha empresa. E o que eu notei que era muitas empresas de lingerie, só para contextualizar que eu perdi isso, né? Tinha uma empresa de lingerie, então muitas empresas fazem coleção. Hoje tu compra tal modelo de calcinha, quando mudar a coleção não existe mais. A minha empresa não. Ela era baseada em 3, 4 modelos, que sempre trocava, tipo, a estampa, a cor, etc., mas era aquilo dali. Então... modelos mais básicos que saem com frequência. Que as pessoas querem. O que eu notei, pelo menos no meu público, ele não mudava. Ele tinha a coleção inteira, aquelas cores todas, da mesma calcinha, do mesmo sutiã. Uma vez ou outra comprava uma peça de renda e tal, que era onde, tipo, eu levava mais tempo pra fazer e etc. Mas, tipo, era pra ocasiões especiais. Você até inovava, mas as pessoas não queriam muito. Elas queriam o que elas já conheciam e aquilo e deu. Pelo meu público, sim. E aí, praticamente foi aí que eu montei a base da minha empresa, né? Dos produtos em si. Eu sempre gostei muito dessa parte do produto. Mas, como eu falei, não gostava da parte da venda. E aí, vem um dos pontos que eu acho importante quando a gente tem isso. É descobrir o que a gente é bom e o que a gente é ruim. Tudo na vida, tu vai precisar disso. Isso daqui eu sou bom, isso aqui eu não vou bem. Então, eu não ia bem na venda. Eu também não poderia ir bem na venda porque eu tinha que produzir. E aí, eu montei uma rede de vendedoras. Nossa, agora conta como Vendo agora, parece muito bom, mas na verdade, era só uma situação de escassez que eu não podia fazer tudo. Então, quando a gente não pode fazer tudo, né? Aqui a gente tá gravando podcast, nossa, uma rede de vendedoras. Mas não, na época era tipo, eu não consigo fazer. O que eu faço? Consigo pessoas que tenham essa habilidade e que sejam boas pra isso. Então, eu vou focar nisso que eu sou boa e vou encontrar pessoas que me ajudem no outro ponto. E fazer uma relação mais, né? Ganha. Todo mundo sai ganhando. Então, eu encontrei várias pessoas que vendiam Avon, vendiam Natura, outras coisas assim. E fui oferecendo, e vinha muito do boca a boca, as pessoas dizendo, né, que vendiam pra mim. E aí, eu fazia as peças, elas pegavam, vendiam, e depois, no final do mês, a gente fechava. Eu acho que eu cheguei a ter umas 10, 12 vendedoras. Ia trocando também, né, conforme o tempo. Teve pessoas que ficaram comigo quase o tempo todo que eu tive empresa. Então, fui montando, assim, para que as coisas funcionassem. Nisso entra outra lembrança. É de, tipo, eu não sabia bater foto. Tu precisava do Instagram também, porque as pessoas pediam. Tu tira foto de uma peça, de uma coisa, é meio chato. Não é esteticamente. Ela não consegue se ver ali, às vezes. Não rola, sabe? Não fica legal, não é atrativo e tal. E aí, dentro disso, eu comecei a criar esse leque de pessoas que têm habilidades que eu não tenho e todo mundo sai ganhando. Então, eu tinha as vendedoras, eu tinha os fotógrafos, eu tinha as meninas que gostavam da balada. E aí, a gente foi formando uma parceria, por exemplo, um fotógrafo que faz ensaio sensual. Ele vai fazer um ensaio, ele pode oferecer a peça pra menina. Assim como a menina que vai fazer um ensaio não quer comprar a peça, né? Ninguém também quer usar o que já tem em casa. Então, eu ia fazendo essas parcerias que todo mundo
fazia o ensaio, ganhava peça, e aí... Divulgação pra todo mundo, você atinge o público dele, ele atinge o seu, e são públicos semelhantes, né? Ele ganhava uma foto bonita, ela ganhava um ensaio legal, eu ganhava uma foto. Então, ia por esse... E todo mundo ganhava divulgação, né? Assim como as meninas também que gostavam de sair, compravam às vezes as peças, ou pagavam, a gente negociava um preço, ou ganhava outra e tal. Postava uma foto, eu usava a foto pra mim. Então, é importante criar essa rede, indiferente de onde as pessoas trabalham e o que elas estão fazendo na vida. Criar uma rede de habilidades que junte pessoas. Eu sou bom nisso, o Alan é bom naquilo, o Oxi tá aqui com a gente é bom em gravar. A gente não vai conseguir fazer tudo. Então, a gente precisa entender. Criar conexões, né? Isso traz um insight legal, que é você quer ir rápido, vai sozinho, né? Mas você quer ir longe, vai com alguém, né? Foca naquilo que você é bom. A gente fala aqui dentro dos hábitos atômicos, né? Que é justamente isso. Você dificulta aquilo que você é ruim, beleza, né? Agora, quando a gente vai falar de algo bom, né? O que eu sou bom? E o que eu posso trabalhar em cima disso que eu sou bom e achar alguém para me complementar, seja para um sócio ou para outras funcionalidades, assim, né? Não, e é uma coisa muito simples, né? Pode pegar qualquer nome famoso. Ele não tem uma empresa de uma pessoa só. Não existe o exército de homem só. Tinha um programa antes, né? Então, eu já assisti esse programa e sempre teve isso. Os caras sempre iam mal em alguma das coisas. Então, se eles conseguissem outras pessoas, eles iam se sair muito melhor. Então, é preciso construir comunidade, é preciso construir pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita. Porque senão, não vai ser sustentável. Não vai conseguir segurar, não adianta. Tu vai fazer tudo mal. Já viu aquele meme, né? Como é que você vai para academia, estuda, trabalha? Eu faço tudo ruim. Faz tudo mal feito. É isso que vai acontecer na tua vida. É verdade. Tentar fazer tudo. E aí você, então, estava com a sua rede de revendedoras, né? Era porta e porta que elas saíam, vendiam... Era livre. Vendia no colégio, vendia em festinha, vendia porta e porta, vendia tudo. E como é que foi o próximo passo para você depois chegar gestora de projetos, tá? Ainda tem mais um longo percurso. Meu aí. Deus. Não, eu acho que até foi rápido. Eu acho que a minha vida, ela é feita de vazios. Eu cheguei nesse ponto, minha empresa estava indo bem, eu senti um vazio de estar sozinha. Eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia decidir o que eu estava afim, as consequências seriam minhas, com certeza, mas eu não tinha com quem compartilhar daqueles momentos, sabe? Porque as vendedoras estavam lá, o fotógrafo estava lá, ninguém estava aqui vivendo aquele dia a dia comigo. E aí, nisso, eu decidi procurar um emprego. E aí... Passei por várias entrevistas, passei muito pela busca de encontrar pessoas. Mas, de novo, com aquilo que você estava querendo, aprendizado, né? Acho que queria desafio, queria alguma coisa diferente. Buscar um mentor, buscar pessoas para se espelhar, para continuar crescendo. Sentia isso? Olha, sinceramente, esses dias eu vi isso, o Chico falou pra mim, e é importante às vezes, eu sei que nem todo mundo vai ter esse perfil. Procure pessoas que vão te criticar. Existe a regra, né, de ter um mentor ali. Eu acho que isso trouxe muito pra mim, claro, entrar no emprego ruim e tal. Mas encontre as pessoas não só pra te mentorar, pra dizer aonde tu poderia chegar, mas encontre as pessoas que te criticam, sabe? Esses dias eu escrevi um texto e mandei pro Chico pra ele ver o que ele tinha e tal. Aí ele, ok. Aí eu, nem vai criticar? Não vai falar nada? Aí ele, tá bom. Aí ele mandou 20 mensagens, textão lá, criticando tudo. Mas, tipo, isso também é um ponto de que a pessoa se importa. Sim. Sabe? Então, veio esse vazio, veio a busca de encontrar pessoas que se importavam. Não só comigo, não só com o meu futuro, mas daquilo que eu poderia também construir. Então, procurei emprego, trabalhei em outra empresa na parte de atendimento. Cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria, que eu não ia crescer. Não tinha potencial aproveitado ali e tal. E continuei procurando. Até o belo dia que eu entrei aqui. Então, fiz a entrevista, falei pro Leandro, fui bem sincera nesse ponto. Olha, tenho uma empresa. Em nenhum momento ele pediu pra eu fechar a minha empresa, e isso foi muito importante. Porque eu sabia que ele acreditava no empreendedorismo. Acreditava nas pessoas mudarem a vida delas e de outras pessoas pelo meio do empreendedorismo. Né? Por exemplo, hoje a gente tem aqui 20 funcionários. A gente muda a vida de 20 pessoas e sem contar os clientes, né? Mas diretamente. Então, ele não me pediu, eu continuei, aceitei, saí do meu emprego e vim pra cá com o coração aberto. E quando você entrou aqui, lembrando que isso aqui não era nada. Eu nem entrei aqui, porque isso daqui não existia. A gente trabalhava num coworking compartilhado, né?
Fui uma das primeiras funcionárias, então, realmente, de fazer tudo que precisava, eu tava lá para aprender, para dizer como é que faz, o que precisa. Vem um pouco daquele pensamento de, tipo, faça o teu de uma vez, tenta acabar rápido para perguntar, e o próximo? E o próximo? E o próximo? Cara, a função para mim de funcionário que quer crescer é poder fazer o seu e incomodar o chefe. Sério, pelo menos... Visão de dono, né? Esse foi meu pensamento sempre, assim, sabe? Estamos crescendo juntos, né? Quem faz o mínimo, quem não tem esse senso de, tipo, e aí? E aí? Sabe? Às vezes eu acho que o Leandro ficava irritado, assim, sabe? Tipo, vai embora então, sabe? Tipo, mas e aí? O que eu posso fazer? O que eu posso te ajudar a crescer tua empresa, mas a também eu estar crescendo junto, sabe? Então, foi daí de, tipo, não só entrar aqui na IC Treinamentos, mas entrar no suporte e percorrer essa jornada de, tipo, pra onde podemos chegar. Sei aonde eu posso chegar? Não. Mas é longe. Ainda só estamos no meio do caminho, sabe? E é interessante isso que você falou, que se aplica, acho que ao network em geral, né? Quando você inverte essa lógica de como as pessoas podem me ajudar, mas ao invés de como eu posso te ajudar, como que eu posso fazer um pouquinho a mais, que você precisa de algo, eu ainda não sei, mas eu posso te ajudar, eu posso aprender. E é isso que vai te fazer criar conexões, vai fazer você prosperar, inclusive no emprego, né? Você começou aqui, então, como suporte. Aí já pegou uma baita turma, né? Tinha que inovar os processos, porque senão já não era escalável a maneira como se formava, né? E eu cheguei em agosto. Fiquei quase um ano sozinha, assim, né? No suporte e tal. E foi quando veio a minha maior turma. É um dos desafios, assim, que eu lembro, né? A gente foi crescendo, veio a pandemia e realmente foi um boom pro mercado digital, pra venda de cursos online. E nisso eu tive uma turma de 542 alunos sozinha. Isso é um número, assim, grande. Eu acho que hoje a gente segura turmas maiores que isso, mas com uma equipe, com sistema, com tudo. E nessa época não tinha. Era um exército de uma pessoa. O exército era meio capenga, eu peguei Covid na época, era péssimo, assim. Mas traz isso de o que eu tenho de bom, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora. Eu podia dizer simplesmente, não dá, não vou conseguir, sei lá, não... e assim não dá, sabe? Assim eu não consigo. Mas, tipo, eu abracei aquela oportunidade, como todas as outras que eu acho que eu tive na vida, e fui. Foi completamente perfeito como poderia ser? Não, mas a gente sobreviveu, sabe? Deu certo, então foi o aprendizado também, às vezes, de mergulhar nisso e saber, aqui tem um problema, como é que eu resolvo isso? Eu consegui fazer uma turma de 542 alunos, não teve, assim, sangramentos terríveis, né? Mas como é que a gente faz isso, então, de uma forma mais fácil? E quando se tornarem 1.000 alunos, né? Como é que vai ser o dobro de trabalho? Não pode, né? Tem que pensar nesse processo. E até porque quando tu tiver 1.000 alunos, os outros 500 ou quem veio antes... Não deixaram de ser, né? Eles não deixam de existir, eles só aumentam. Então, tu precisa ter isso muito mais fácil. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso fácil? Como é que eu posso passar isso pra alguém? Porque... uma das coisas, eu lembro quando o Leandro me chamou uma vez, de perguntar quem seria meu substituto. E aí eu pensei, tipo, como assim? Eu sou maravilhosa. Você não deve me substituir. E aí ele me falou isso. Se tu quer crescer, tu tem que preparar as pessoas pra fazer o que tu faz. E aquilo me mudou muito a chave. Porque, tipo, sempre era muito, tipo, a minha empresa fui eu, no outro emprego fui eu, e aí era eu, e aí era eu. E aí, tipo, cara, se eu ficar sempre fazendo literalmente... eu nunca vou conseguir ir pra frente. E você acaba se apegando àquelas atividades, né, que você já faz, que você faz bem feito, né? Até hoje, desculpa, realmente... eu posso ter chego onde eu cheguei, eu gosto realmente dessa parte de entender o produto, entender o cliente, saber o que eles passam. Então, às vezes, realmente trabalho lá no suporte quando dá um tempinho, mas é muito mais de dar esse passo atrás e poder fazer com que todo mundo funcione bem. Então, foi também a comunidade que a gente construiu de pessoas que faziam as coisas bem, né? Eu já gravei vídeo... não gravei vídeo. Eu já editei vídeo.
Não era bem bonito, não. Mas, tipo, já editei. O que eu preciso? Construir alguém que faça isso melhor que eu. Então, a gente também tem que deixar o ego de lado quando a gente constrói uma equipe, quando a gente escolhe as pessoas para seguir com a gente, de buscar pessoas melhores do que somos. Porque senão a gente também não evolui e trazer uma pessoa melhor vai fazer com que você cresça. Porque às vezes as pessoas buscam muito estar no topo, mas trazer alguém ruim, cara, só vai te fazer baixar. O nível nunca sobe com alguém ruim. Então, começa também a buscar pessoas boas, né? Pra que te levem pra cima, pra que te puxem realmente a ser alguém melhor. E é um desafio, né? Buscar pessoas boas. Tanto delegar, né? É um desafio, mas buscar pessoas boas, achar gente que se conecta. Como que eu faço para essas pessoas Vem dar a ideia agora. É difícil, né? É um desafio até hoje aqui dentro, né? Você continuar atraindo talentos. É um desafio para todo mundo, porque eu acredito que a ideia, o coração da gente, quando tá entregue em alguma coisa, aquilo que a gente acredita, né? Só fazendo parênteses, eu segui com a minha empresa enquanto eu tava aqui, até o belo dia que eu resolvi fechar ela, porque eu acreditava mais que eu poderia transformar as vidas trabalhando aqui do que trabalhando na minha empresa. Então, foi um momento também, como eu disse, de outro vazio, posso aplicar o que eu faço no suporte, ajudar as pessoas dentro da empresa. Então, né, como é que eu construí isso? Foi o convite, claro, do Leandro de gerenciar a equipe, fazer as coisas, mas ir levando isso. E aí, depois a gente vai para outro vazio, né? Ai, tá construindo a equipe e tal e tal. E aí, um belo dia, tu não pode contratar todo mundo. E aí veio outro vazio que nos traz aqui hoje. Por que o podcast, né, foi uma ideia? Por que ele se criou? Porque a gente não pode contratar todo mundo e nem todo mundo tá pronto para trabalhar com a gente, óbvio. Muita gente roda no processo seletivo. Não é por mal, não leva pro pessoal, mas como é que a gente faz para ajudar outras pessoas a talvez ter a mentalidade que eu tive para chegar até aqui? Porque às vezes as pessoas não vão se inspirar também, tipo, Érico Rocha, Flávio Augusto, etc. Que são pessoas que já estão no topo. Já chegaram lá. Tem um universo de pessoas que trabalham nesse meio, que tá no meio. construindo. Então, não é só, claro, eu estar aqui falando sobre a minha jornada, sobre os meus aprendizados, é trazer outras pessoas que compartilham, que andaram com cachorro no meio disso. Mas trazer para as outras pessoas também como é que elas podem pensar a carreira dela, como é que elas podem mudar a realidade que elas têm, sabe? Então, é também esse próximo vazio que se criou, não só aqui dentro, mas também para poder transportar um pouco do que a gente tem para outras pessoas. E fazer com que elas acreditem vender a ideia de que é possível ter uma vida melhor no digital, sabe? Com o digital. Então, é possível hoje... O impacto que causa, né? É muito maior. Você viu o impacto que você causava com a sua empresa. E depois, quando você teve esse insight, né? De, nossa, aqui realmente eu posso fazer algo muito maior. Então, como é que eu vou trilhar isso, né? E quem que eu vou trazer junto, né? Sim. É uma escolha diária, né? De quem vai, quem fica. Não dá de escolher todo mundo. Mas é uma escolha também de poder compartilhar isso com as pessoas, sabe? Dizer do que aprendemos, do que as pessoas podem mudar ou não. Ou dar escolhas para todo mundo. Dizer que é possível. Eu saí de lá sem saber nada, tendo uma empresa de produto físico. Hoje estou aqui gerenciando praticamente as 2 empresas do Grupo IC. Então, é possível as pessoas construírem muito com o que foi feito, principalmente pelo boom da pandemia, né? A antecipação que a gente teve do digital com isso. Então, claro que é preciso ser bom. E o que sempre marcou foi que você sempre fez, né? Foi lá e fez. Não esperou te mandarem fazer, não esperou o tempo passar, foi lá e fez. Como é que eu resolvo isso, né? Acho que esse é um insight que tá no meio, assim, né? Tem que fazer. É que eu acho que ser bom na nossa cabeça e ser bom na prática são 2 coisas bem diferentes. Então, traz aquilo que eu falei de tipo, o que tu é bom? Não adianta tu ser bom dentro da tua cabeça. Tu tem que ser bom para todo mundo. Não adianta. Eu sou maravilhosa para organizar processos e pessoas. Tu concorda comigo, Alan? Entendeu? Se tu não concordar comigo, tudo que eu acho e tudo que eu acredito não vale de nada. Então, existe a frase hoje em dia, muita gente usa. Não adianta ser bom, tem que parecer bom. Não adianta ser o melhor, tem que parecer o melhor. Então, só dentro da nossa cabeça não muda nada. Não vai, às vezes, até em entrevista de emprego acontece muito isso. Isso. Aí, me dá um caso prático. Cri.
Tipo, Uma pergunta interessante também, né? O que o seu ex-chefe falaria de você, né? É legal só pra você ver a reação da pessoa, o que ela vai falar. ele ia dizer que eu era bom. Não, ele é um cara injusto. Né? Então, tem um pouco de tudo junto, assim, mas eu acredito muito nesse de fazer já, fazer de uma vez. Tipo, a gente trouxe vários casos aqui de tipo, vou abrir uma empresa ou não vou. Tem gente que planeja muito, não sou a pessoa do planejamento perfeito. Então, são outras pessoas aqui dentro que planejam, não eu. Sou a pessoa que faz acontecer. Uhum. Então, né, pra que funciona aquilo? Pra que serve? Como é que eu faço? Como é que eu faço fácil? Quais as pessoas que eu preciso? Então, quais eram as habilidades que eu tinha? Eu sou boa nisso. Como é que eu uso isso? Como é que eu usei isso aqui dentro também pra chegar onde eu cheguei, sabe? Porque senão a gente tem habilidades que são descartáveis. Uhum. E o quanto a rotina interfere na sua vida profissional, que você acha, assim? Você vê... Não, acho que aqui dentro a gente acaba não sendo tanto rotina, né? Uhum. O fato dos projetos de gestão e tal, mas a rotina em si para a sua vida, o quanto você percebe ela como interfere, assim, nas suas tomadas de decisões? Meu Deus, Alan. Difícil? Essa foi complexo. Não, não, mas você é uma pessoa de rotina? Começar por aí. Mais ou menos. Treinos sim. Não, eu tenho hábitos. Eu não tenho muita rotina. Então, às vezes eu treino de manhã, às vezes eu treino de noite, mas eu preciso treinar porque eu sei que isso regula o meu ser, né? Mas rotinas específicas, deixa eu ver. Eu gosto de arrumar as coisas pela manhã, ter a clareza, poder, tipo... Você já ouviu falar daquilo de fazer o mais difícil antes? Uhum. Então... Listar o que é mais importante. Eu tenho uma mente caótica. Então, eu tento ser organizada. Então, pra mim, o mais difícil é organizar. Então, durante a manhã, eu tento organizar tudo, ver o que eu preciso, deixar tudo pronto e tal. Principalmente porque, como tem muita gente precisa de ajuda. Então, segue aquilo. Eu faço meu trabalho rápido, pra depois, se alguém me falar assim, preciso de ajuda, ou eu precisar ajudar alguém, eu tenho tempo. Então, eu acho que um resuminho seria como você isso. se organiza. E aí, depois a gente vai deixando mais livre, mais tranquilo, principalmente pra ter ideias. A minha mente funciona mais pra ideias fim do dia. Então, eu prefiro já ir acalmando a mente pra depois deixar fluir, né? Ter algum tipo de pensamento e tal, ao final do dia. E quando você sente que tá no meio de um problemão, aí você tem que... Aí eu choro. Não, mas você tem suas estratégias, que eu sei as estratégias. Como é que é? Você tem que sair daquilo ali e você já estabelece outra coisa pra você pensar. Brincadeira, gente. Às vezes eu choro, mas normalmente eu não faço isso, não. Não, eu acho legal essa maneira de repensar nos conflitos, né? De como... O que eu faço quando eu entro nessas de, tipo, tem um problema, né? E aquilo vai consumindo muito a nossa mente. Eu tenho pensamentos chaves. Então, pensamentos que me fazem parar naquilo. Meditação, como às vezes ela é empacotada de deixe sua mente sem nada, não pense em nada. Não funciona pra mim, eu penso tudo. As pessoas falam, calma, não posso te oferecer uma coisa que eu não tenho. O ritmo aqui é outro, é acelerado. Então, o que eu faço? Em vez de tentar fazer não pensar em nada, eu tento trocar o pensamento. Então, vou dar um exemplo, né? Eu tenho um problema hoje que é... Por exemplo, tem uma live hoje e eu não tô conseguindo resolver um problema que eu tenho e tal. Eu tenho um prazo, mas o prazo não tá tão estourado assim. Não tô conseguindo achar a solução. Eu tenho outro problema, que normalmente são meus treinos, por exemplo. Como é que eu faço pra bater minha meta de corrida, que esse ano tá ali nos 6 quilômetros? Eu consegui chegar nos 5, aí eu já aumentei pra 6, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu construo minha rotina? Como é que eu posso fazer essa semana? E aí eu fico construindo minha rotina mental pra conseguir chegar nisso. Tá. Tô conseguindo resolver esses problemas. E aí isso vai puxar só um ganchinho das pequenas vitórias. Eu sou muito a favor das pequenas vitórias. Pra gente chegar na outra. Já indico aqui, leia um livro A Única Coisa. Ajuda muito nesse ponto de reflexão sobre ter metas grandes e pequenas. E aí, depois que eu consegui me acalmar mentalmente, pensei nisso, eu tento voltar para aquilo. E aí, a gente tem que voltar para o problema pensando a seguinte pergunta que eu me faço. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Em busca da solução. Não resume tudo aquilo, porque às vezes a gente... Não, mas é porque eu tenho isso, mas porque eu tenho aquilo, mas porque... Não é mais e nem porquê. Qual é
o problema. O que eu tenho que resolver para parar de pensar nisso? Então, normalmente é uma cadeia de pequenas coisas que vai fazer tu chegar lá. Então, qual o primeirinho da lista? Tem que resolver isso daqui. Não, tem uma live hoje, eu preciso de alguém. Vou falar com alguém. E eu preciso disso aqui. Resolve isso daqui. E esse problema vai voltar a acontecer, né? Ele vai... Como é que eu resolvo, às vezes, o problema pra que não... Pra sempre, né? E aí, depois a gente volta nisso. Como é que não deixa acontecer de novo? Não, esse foi o problema, como é que eu me antecipo? Então, essa é a jogadinha mental aí, Alan. Mas é legal isso do check, né? Você também dá suas pequenas tarefas, né? Reconhecer suas pequenas conquistas, que é isso que vai te fazer você continuar seguindo motivada, né? Eu acredito, pra mim também, motivação vai muito sobre isso, sobre reconhecer o quanto que você já cresceu, o quanto que você vem fazendo, né? E se orgulhar das pequenas vitórias, que também não existe uma grande vitória. São uma sequência de pequenas vitórias. Mas eu acho que a gente falou de corrida agora, é um desafio que eu tinha, assim, é um desafio que eu tenho, na verdade. Às vezes, quando eu tô, tipo, meio pra baixo e tal, todo mundo tem dias ruins, tá? Todo mundo fala que a gente é, tipo, o pessoal da automotivação, mas a gente tem dias ruins. E às vezes eu tô ruim também. E aí eu vou correr. Eu odiava correr, eu ia muito mal pra correr. E aí, eu corro o primeiro quilômetro. Cara, e quando tu corre o primeiro quilômetro, só pra ti aquilo é muito legal. Mas tu sentiu assim, consegui. E aí, tu talvez vai correr o segundo, vai correr o terceiro. E aí, tu vai perceber que tem umas coisas que são desafios, foram desafios no passado, e que tu consegue fazer. E aí, muitas das vezes, a gente acaba ignorando as pequenas vitórias, né? Tipo, hoje, pra mim, é normal correr 3 quilômetros. Cara, eu não conseguia. Mas pra começar, né? Pra começar, na verdade, você só precisava colocar a roupa, vestir o tênis e sair de casa, né? Você pensa numa coisa de cada vez. Porque se você pensar, eu vou correr 6 km, você já desanima, né? Eu não consigo como é que eu vou conseguir? Né? Mas sabe o que é engraçado? A gente tava falando sobre pessoas, né? E às vezes, qual é o círculo que a gente cria? Qual é a comunidade que a gente tem? Uma vez, eu sempre fui pra academia, gostei de exercício, me ajuda muito e tal. E aí minha amiga, de jeito inocente, né? Ela não quis fazer por mal. Ela perguntou, e quantos quilômetros tu corre? Aí eu falei, nenhum. Nenhumzinho. Eu conseguia correr, tipo, uns 600 metros. Aí ela, sério? Nossa, tu sempre foi tão fitness. Foi sem querer ali. Mas eu pensei, realmente, tipo... Foi uma provocação. Até as pessoas tinham expectativa que eu podia fazer melhor. Sim. E quando eu começo a correr, eu digo, tipo, não consigo. Não, eu consigo, sabe? E aí, quando tu começa a fazer essas pequenas coisas... Eu tô usando o exemplo de correr porque pra mim é muito fixo. Mas... Às vezes eu vou pra academia e consigo fazer um agachamento. Eu tinha fratura na coluna, não conseguia fazer nada. Eu consigo fazer um agachamento, gente, pra mim aquilo é top, sabe? Você não precisa se comparar com mais ninguém, né? Você vê o seu progresso consigo mesmo. Então, é isso, sabe? Tipo, o que eu tinha, o que eu não consegui, o que eu consigo já, o que eu posso. Então, hoje, por exemplo, se a gente tiver uma turma de, sei lá, 1.000, 2.000 alunos, eu lembro daquela turma que tinha 542 com Covid, em home office, sem ninguém. E você deu conta. E eu consegui, sabe? Tipo, tem um pouco disso de eu vou conseguir, eu já fui bom nisso, eu vou conseguir ajudar as pessoas. Então, também é um pouco desse estilo de reflexão, de pensar quem somos, né? O que a gente consegue, o que a gente já conseguiu. Não é só aonde a gente quer chegar, né? Ser grato, acho que pelas responsabilidades também, né? Se tá difícil, que legal. É uma responsabilidade a mais que eu tô tendo, é uma oportunidade de demonstrar um trabalho, de alguém puxar acredita em ti. Alguém acredita em mim. Tu é uma ideia também, né? E muitas vezes é o teu trabalho como líder, né? Fazer com que as pessoas acreditem nelas, porque às vezes você acredita mais nelas do que elas mesmas, né? É muito comum certeza. Isso. E é isso, Tati, algo mais que você quer contar pra gente aí, que você sente como que te trouxe até aqui, que fez parte dessa jornada, uma dica, né, pra quem tá querendo entrar no digital, que tá querendo saber um pouco mais sobre... Uma dica? Dica é difícil, né? Deixa eu ver... Eu vou tentar pontuar, eu acho que algumas coisas que a gente trouxe. Eu acho que, assim, se eu tivesse que resumir pontos que a gente pode trazer que vão levar ao sucesso, sabe? Legal. Tipo, aceitar as oportunidades. Não espera estar perfeito pra ir para aquilo, sabe? Ver o que tu pode fazer com aquilo. Porque certamente tu, como protagonista, vai conseguir fazer alguma coisa. Não aceite muitas das coisas.
né? Tipo, aceitar de, tá bom assim, vou esperar o melhor. Aceita a oportunidade ruim, às vezes. A oportunidade ruim vai te fazer crescer muito na vida, né? Tem essa questão da escolha de mentores. Eu acho que não é ter um mentor só, único da vida. É realmente buscar mentores em várias áreas. Então, isso serve para quem tu segue no Instagram, para quem tu se relaciona no trabalho, para quem tu se relaciona na tua vida. Um livro que você lê. Né? O livro, eu sempre trago o livro porque mudou muito a minha vida ler o livro Bilionários, como assim vários outros. Foi aquilo dali que fez eu buscar um emprego ruim para chegar talvez aonde eu tô hoje, sabe? E isso do mentor eu captei uma legal também, que realmente a mudança de mentores, no caso, a mulher que te auxiliou ali com os moldes e tudo mais, ela até acabou sendo uma mentora especificamente em algo ali, que ela já tinha um know-how, até o certo ponto que você já... Opa, agora aqui eu tenho que ver outra maneira, agora o problema já é outro, né? As pessoas não querem comprar isso aqui, elas querem comprar aquilo ali. E assim vai mudando, né? Você também vai crescendo, vai buscando mentores diferentes e, inclusive, o desafio diferente. E vai encaixando os mentores em lugares diferentes. Então, né? Vai sabendo o que cada um pode te ajudar. Vai chegar um ponto que tu vai concordar 100% com as pessoas que estão te guiando? Não. Mas elas estão te ajudando. Sim, tem algo errado, né? Pois é, nunca concorde 100% com as pessoas. Ou não siga cegamente, né? Isso são só ideais que a gente compartilha. É a ideia vendida. Tu tem que comprar algumas não. Não dá de comprar todas, né? Tu não vai dar conta de todas. Então, eu acho que segue um pouco disso também. Escolha as pessoas, não só os mentores. Escolha as pessoas que tu se relaciona. Escolha as pessoas que tu convive no trabalho. Eu tenho um trabalho bosta, as pessoas me fazem me sentir mal, isso, aquilo e tal. Cara, esse é o ambiente que tu quer pra ti? É esse ambiente que tá fazendo tu ser construtivo? É esse ambiente que tá fazendo tu crescer e tal? Então, traz isso também de selecione pessoas boas. Então, a gente cada vez busca pessoas melhores do que a gente, né? Então... E isso envolve saber se vender, saber vender a empresa, né? Saber comunicar da maneira mais legal. Você pode falar a mesma coisa de maneiras diferentes, né? Pô, olha o impacto que a gente causa. A gente vai muito para esse lado, o impacto. Quantas vidas a gente transforma, né? Dos clientes e também de colaboradores. Também, né? A de todo mundo. Eu acho que até a gente, dentro, né? Da vida, transforma a vida de muitas pessoas. Então, só que a gente só transforma a vida das pessoas se a gente acredita e sabe aquilo que a gente é bom e faz o que as pessoas querem. Então, eu acho que vamos tentar resumir do resumo aí. Resumos do sucesso. Encontre o que você é bom, faça o que as pessoas querem, ou venda aquilo que elas precisam, né? O que elas buscam, não adianta só o que tu gosta. Encontre mentores para dizer que se tu tá certo ou se tu tá errado, né? E o que falta lá? Aproveite as oportunidades que a vida te dá. Então, não espera a oportunidade perfeita, não espera o amanhã, não espera o plano perfeito. O papel, como a gente disse, o papel aceita tudo. E a prática é muito diferente da teoria. Tem que fazer. Então, vai lá, faz, erra, quebra a cara, começa de novo. Mas traz um pouco não só dos aprendizados, não só da jornada, não só dos vazios que eu tive na vida, mas construir as coisas também vai te dar alguns vazios, né? Se fala muito sobre isso, que a felicidade não é a chegada, a felicidade é o caminho. Sim. Né? Porque quando tu chega em algum lugar, tive isso. E depois, né? E agora? Foi isso que eu tive. Eu cheguei aqui, aí eu fui gestora e eu contratei as pessoas e tal, tipo... Outro vazio, vamos construir um podcast, vamos chegar a mais pessoas, vamos ensinar. Então, é isso também de ir, vai indo. Aceita as oportunidades, né? É um pouco disso, tipo, tá aqui no podcast. Era a oportunidade perfeita? Não, a gente tem que correr para terminar o trabalho ainda. Mas era a oportunidade que a gente tinha e tinha recursos possíveis para fazer acontecer. Então, não se limite também muito a ter as coisas perfeitas. Façam elas ficarem quase perfeitas. Ótimo. E tá aí, eu fiz uma hoje, né? Host por um dia. Gostei, foi bom. Né? Vamos ver se eu melhoro um pouco mais. Não, deu uma certa pressão, mas foi bom. Conhecemos um pouco mais da história de Tati Angelino. Foi um prazer receber aqui no DNA Digital. Você ganha de brinde uma caneca, hoje eu vou levar a minha. Foi um prazer ser recebida no meu próprio podcast, nesse podcast que é um projeto realmente para ajudar as pessoas. Agradeço, claro, tu trocar de papel comigo, trazer não só a minha história, mas um pouco da tua também.
dessa visão, de ter participado da construção disso e de poder ajudar mais gente, né? Eu acho que também fica aqui, se às vezes tem algum problema, não sabe muito o que fazer, meu Instagram tá por aí, me manda uma mensagem, porque eu sou daquela, tá? No Instagram, se as pessoas abrem caixinha de pergunta, eu fico mandando, então façam isso. Não, pode não ser comigo, mas faz com alguém que tu admira. Use esses mentores digitais pra usar as coisas, pra aproveitar as coisas. Tanta gente se entrega tanto, né? É tão legal isso. Psicólogos, advogados, eu vejo assim as pessoas com tanto afinco pra mostrar o trabalho, fazer com vontade. São boas e elas estão lá por mais que elas não saibam quem tu é pra poder te ajudar. Então, não, sendo pra mim, sendo pro Alan, sendo pra qualquer outra pessoa, faz esse exercício então, fala com alguém, vai seguindo e vai puxando aí que tem coisa boa dentro de ti, vai descobrindo pra seguir o caminho e construir algo foda. Ai, não pode palavrão. Gente, obrigada por mais um. E pra quem tem alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Deus. Aí, né? Deixa nos comentários. Manda também, né? Não custa nada. Dá um like, manda pra Não, alguém. por favor, é o mínimo, né? A gente tá aqui se Pra quem dedicando. quer saber mais sobre o digital, sobre como é que a gente trabalha, como é que... né? Oportunidades. Tudo. Que batem Estamos na porta. abertos. Queremos falar sobre o que vocês querem ouvir, não sobre o que a gente tá afim, né? É isso. Então, até a próxima. Tchau, tchau!